Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Eu sou o professor Andrew e é uma satisfação imensa receber você aqui para partilharmos juntos um pouquinho sobre a geografia. E o que nós vamos trabalhar nessa aula de geografia de hoje? Nós vamos falar sobre biomas. Nós vamos localizar os biomas no espaço geográfico brasileiro e também no espaço geográfico paranaense, além de estabelecer relações entre os tipos climáticos e as formações vegetais. Então, nós vamos falar um pouco sobre biomas, sobre as características desses biomas, como eles estão distribuídos no território brasileiro e também no território paranaense. E para isso, olha a pergunta que eu trago para você aqui, ó. Afinal de contas, você sabe o que é um bioma? Em qual bioma brasileiro está inserido o seu município? Você já parou para localizar o seu município dentro do Brasil, do estado do Paraná e ter uma ideia em qual bioma que você está inserido? Se você não o fez ainda, não tem problema. O que a gente vai fazer? A gente vai juntos aqui, vamos realizar essa análise, essa observação de como os biomas estão distribuídos pelo território brasileiro. Mas também é importante a gente saber o que é um bioma, a gente ter em mente o que são os biomas. E aí que a gente vai relembrar que bioma é justamente um conjunto de vida, vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional com condições de geologia e clima semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de fauna e flora própria. Isto significa que, quando estamos falando em bioma, nós estamos falando de uma forma de regionalização do território, levando-se em consideração características naturais da vegetação, dos animais, da biodiversidade, e que podem ser observadas a nível regional. Então, significa que, ao olharmos para o mapa do Brasil, nós conseguiremos identificar aonde está o bioma amazônico, nós conseguiremos identificar onde está o Cerrado, onde está o Pantanal, aonde se encontra a Mata Atlântica ou também aonde se encontram os Pampas, a partir da observação das características da paisagem, que ao longo do processo de formação acabaram sendo submetidas a processos que em cada um desses biomas teve características similares. E a gente vai começar falando sobre o bioma amazônico, que é o maior bioma brasileiro que envolve a Amazônia. Lembrando que a Amazônia ela pode ser dividida em Amazônia Legal e Amazônia Internacional. Quando falamos em Amazônia Legal, estamos falando da parte da floresta amazônica localizada dentro do território brasileiro. E a Amazônia Internacional, aquela que está cobrindo parte de outros países da América do Sul. Mas falando no bioma amazônico, nós vamos levar em consideração não apenas a vegetação, mas também características de relevo e da biodiversidade como um todo. E aí a gente percebe que esse bioma amazônico, ele ocupa cerca de 49% do território brasileiro e está situado em sua maior parte na região norte do país, com o predomínio de clima equatorial quente e úmido, com relevo composto por baixos planaltos, depressões relativas e planícies. E a vegetação ela é perennifólia, latifoliada e rica em madeira de lei e densa. Quantas informações e quantas palavras cujos significados é importante serem relembrados. Primeiro, perennifólia, quer dizer que essas árvores elas não perdem as suas folhas, elas mantêm as suas folhas durante todo o período do ano, em função do clima equatorial, de um clima com temperaturas elevadas e com alto teor de umidade. Então, a planta ela vai ter uma grande quantidade de água disponível durante todo o ano, uma grande quantidade de luz solar em função da sua localização geográfica, o que permite a ela não precisar perder as folhas em determinado momento do ano para suportar temperaturas mais baixas. Ela é latifoliada. Como ela é uma floresta bastante densa, ele é um bioma com vegetação bastante grande, bastante desenvolvida, as folhas também apresentam características peculiares, são folhas bastante grandes. E as folhas elas são resultantes pelo processo de evapotranspiração.
Quando falamos em evapotranspiração, estamos falando justamente no processo onde as plantas estão perdendo água para o meio. Então toda aquela água que é absorvida pelas raízes das plantas e que é transportada pela sua estrutura, chega até as folhas e como a temperatura é bastante elevada, a planta não necessita armazenar essa água na sua estrutura. Então ela pode, por meio das folhas, realizar o processo de transpiração, ou seja, essa água ela sai das folhas e como as temperaturas são bastante elevadas, essa água ela vai evaporar e vai alimentar também o ciclo hidrológico. E como são folhas bastante grandes, esse processo do ciclo hidrológico ele acaba sendo acelerado em função das características de clima e presença de umidade. Voltando aqui, aqui a gente tem justamente o significado de perennifólia e de latifoliada dentro desse retângulo verde. E aí, falando da floresta amazônica, desse bioma Amazônia, a gente vai perceber que existem algumas características. Existem algumas áreas que estarão sempre cobertas por água e que a vegetação ela consegue se adaptar a essas condições. Mas também haverão algumas áreas que estarão em alguns momentos, nos períodos de chuvas mais intensas, estarão cobertas por água e em outros momentos estarão secas, não estarão cobertas pela água. E ainda aquelas áreas que em nenhum momento serão cobertas pela água da chuva. Em nenhum momento o leito maior do rio irá atingir essas áreas. E aí a gente vai conseguir caracterizar em 3 tipos, onde nós temos as florestas de terra firme, que são justamente as áreas livres das inundações, são as terras mais altas. Nós temos as florestas de várzea, que são justamente as áreas que estarão suscetíveis a eventuais alagamentos e inundações temporárias em função das cheias dos rios, que acabam atingindo outras áreas. E as florestas de igapó, que são aquelas áreas que estão constantemente em contato com a água, onde nós temos uma vegetação adaptada a estas condições. E aqui eu já vou trazer para você uma matéria que fala um pouquinho sobre o que? O desmatamento da Amazônia. Então confere aqui, o desmatamento da Amazônia em abril de 2021 atingiu 778 quilômetros quadrados. O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia classifica o desmatamento como um processo de realização do corte raso, que é a remoção completa da vegetação florestal. Então o comércio madeireiro, principalmente o comércio madeireiro ilegal, ele observa a floresta amazônica, ele encontra árvores, eles encontram árvores cujo valor comercial é extremamente alto em função de serem madeiras nobres e ele realiza o corte e a venda clandestina dessa madeira. E em função do tamanho da floresta amazônica e das dificuldades de monitoramento e de assegurar que não haja o corte dessa madeira, alguns madeireiros ilegais acabam realizando os cortes e que vão desmatando essa floresta. Lembrando que essa floresta demorou milhares e milhares de anos para se formar. E aí, se a prática do corte continuar ocorrendo de forma descontrolada, compromete toda a biodiversidade daquela região e também o clima. E agora a nossa atividade. Dá uma olhadinha na tela aí e confere o que está aparecendo para você. A Amazônia ocupa cerca de 49% do território brasileiro e está situado, em sua maior parte, na região norte do país. Predomínio de clima equatorial, quente e úmido, com relevo composto por baixos planaltos e depressões relativas e planícies. Como a cobertura vegetal deste bioma é dividida? Então a gente falou sobre cobertura vegetal da Amazônia. Como é que ela está dividida ali? São 3 categorias. Anota no teu caderno que eu volto daqui a pouquinho.
Muito bem, o que você colocou aí na sua resposta? Vamos conferir aqui, ó. Nós temos as florestas de terra firme, que são desenvolvidas em áreas livres de inundações, nas terras de relevo mais elevado. Mas nós também temos a floresta de várzea, que ocorre nas regiões suscetíveis a inundações temporárias, e a floresta de igapó, que se desenvolve em áreas que são permanentemente inundadas. Então a vegetação ela consegue estar adaptada ao fato de estar sempre coberta por água. E aí nós temos o cerrado. Quando falamos em cerrado, estamos falando do quê? Da savana brasileira, de um bioma de transição entre a floresta, o bioma amazônico e também a caatinga. Nós vamos perceber que, à medida com que caminhamos no sentido oeste para o leste do território brasileiro, saindo do bioma amazônico, indo em direção ao bioma da caatinga, vai se percebendo que lentamente a vegetação ela vai se transformando. Aquelas árvores que no bioma amazônico estavam ali estabelecidas de forma bastante densa, bastante grande, com uma grande disponibilidade de água, clima bastante quente, à medida com que nos distanciamos rumo à caatinga, percebe-se que as temperaturas continuam elevadas, porém os índices pluviométricos, a quantidade de água, ela acaba diminuindo. E essa redução na quantidade de água vai fazendo com que a paisagem venha se transformando, venha sendo alterada. E aí nós vamos perceber que o cerrado, as árvores elas já têm um porte menor, elas já são espaçadas entre si, e nós temos arbustos, uma vegetação de porte menor ali, formando esse bioma. E é exatamente isso que eu trago aqui para você, ó, que ele ocupa 24% do território brasileiro e é uma savana rica em biodiversidade, e o bioma que ocupa a segunda maior área do Brasil. E se você quiser imaginar um pouco mais sobre a savana, talvez você já tenha visto imagens da África, das savanas africanas, onde existem leões, elefantes, girafas, aonde a vegetação é espaçada, as árvores têm galhos retorcidos, bastante espaço entre as árvores, arbustos, vegetação rasteira. É aí que nós temos a savana, no caso as savanas, que no Brasil recebem a denominação de cerrados. Predomínio de clima tropical, ou seja, temperaturas elevadas, com predomínios sazonais de precipitação, ou seja, momentos do ano com chuva e momentos do ano onde não ocorre a chuva. E é uma vegetação caducifólia, predominantemente arbustiva, de raízes profundas, galhos retorcidos e casca grossa. Então, quando a gente está falando em caducifólia, são plantas que, em um determinado momento do ano, elas perdem as suas folhas, para suportar, no caso aqui, as temperaturas altas com baixa quantidade de umidade presente no ar. Quando a gente falou do bioma amazônico, foi destacado que as folhas no bioma amazônico são bastante grandes e que é por meio das folhas que as plantas perdem água para o meio. Em um local onde as chuvas são sazonais, as plantas não podem perder tanta água para o meio. Então, nos momentos do ano onde existe a redução no nível de umidade, na quantidade das chuvas, essas plantas, por sua vez, elas acabam eliminando as suas folhas como uma forma de garantir a sua sobrevivência nos períodos de estiagem. E aí nós temos aqui algumas imagens que mostram para você o cerrado. Nós temos ali, principalmente os galhos das árvores ali com os troncos bastante grossos e principalmente galhos retorcidos. Esses galhos retorcidos em função das características climáticas e uma forma que a vegetação conseguiu encontrar para suportar as características climáticas ali presentes. E aí nós temos também a caatinga. A caatinga é um bioma também característico brasileiro, encontrado no semiárido nordestino, em função da baixa quantidade de umidade presente nesse bioma. A vegetação na caatinga, ela encontra-se adaptada ao baixíssimo índice pluviométrico, à baixíssima umidade relativa do ar. Então são áreas de clima bastante quente e secos, com baixos índices de chuvas. E essas plantas, elas ao longo do processo evolutivo, elas encontraram formas de se adaptar a essas condições. Então muitas vezes a gente pensa que o sertão nordestino, a caatinga é um tipo de bioma que é bastante pobre em biodiversidade, mas isso é um equívoco.
O bioma da Caatinga ele é riquíssimo em biodiversidade. Tanto é que com baixos índices pluviométricos ele consegue rapidamente se desenvolver. Ele rapidamente consegue formar-se ali uma vegetação bastante densa, que é o que a gente vai ver aqui na sequência, ó. Então, o que a gente tem aqui, ó, que ocupa cerca de 10% do território brasileiro, predomínio do clima semiárido, com estiagens e chuvas irregulares, ou seja, longos períodos de seca e chuvas ali bastante irregulares. Então nós temos ali rios que também são intermitentes. Um rio intermitente é aquele rio que não dispõe de água durante todo o ano. Então é um rio que em determinados momentos dispõe de um curso de água e em outros momentos o curso de água, o leito ali, ele está seco. E é uma vegetação xerófila, com predomínio de arbustos caducifólios, espinhosos e perdão, gente, essa é uma palavra um pouquinho diferente. Cactáceas, de cactos. O que significa aqui, ó? Então, caducifólios, perde folhas em determinados momentos do ano. Xerófitas, são plantas que estão adaptadas aos habitats secos. Então, elas conseguem suportar as condições climáticas bastante secas ali, bastante adversas. E com quantidade de água reduzidas. E os rios intermitentes, conforme já dito aqui anteriormente, aqueles rios que não dispõem de água durante todo o ano. E agora eu quero que você olhe para as duas imagens que vão aparecer na sua tela. Então nós temos dois retratos exatamente do mesmo lugar, do sertão nordestino, de uma área de Caatinga. Na imagem superior, nós temos ali um período de seca, ou seja, um período onde não está ocorrendo chuva. Perceba que os galhos parecem estar secos, parece ser uma vegetação de solo bastante pobre, com pouquíssima biodiversidade, uma área bastante pobre, bastante inóspita. Agora, se você olhar para a figura de baixo, perceba que é a mesma localidade sob o mesmo ângulo, inclusive. Perceba que após um período de chuvas, como essa vegetação se desenvolveu muito rapidamente. E isso é comum acontecer nas áreas da Caatinga. Pequenos períodos de chuva fazem com que as plantas consigam rapidamente se desenvolver. Muitas vezes essa transformação aqui ocorrendo em período de semanas, sendo muito rápida essa transformação. Incidiu a água no solo, já rapidamente se transformou. E aí a gente vai falar do Pantanal, que na verdade não chega a ser um pântano, pois para ser caracterizado como pântano, ele tem que dispor de água ele tem que estar alagado durante todo o ano de forma constante. O que não acontece com o Pantanal brasileiro, pois o Pantanal brasileiro ele dispõe de momentos onde nos períodos de chuvas ele acaba alagando uma grande quantidade de áreas e aí nos períodos de estiagem essa água ela vai baixando, então ele não fica alagado durante todo o ano. Aqui eu trago para você que ele ocupa cerca de 2% do território brasileiro e é uma planície sujeita à inundação nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E ele abriga vários tipos de formações, como por exemplo, nós temos vegetação rasteira, vegetação tropical e até mesmo vegetação do cerrado. Então ele também se caracteriza como uma vegetação de transição entre vários outros biomas, porém com uma área onde nós temos o alagamento de grandes extensões de terra. E a Mata Atlântica é aquela que ocupa a maior porção litorânea do Brasil, cobrindo a maior parte do estado do Paraná, e é o bioma que acabou sendo mais devastado em função do processo de ocupação humana. Haja vista que o processo de ocupação se deu na faixa litorânea brasileira e foi se estendendo rumo ao interior. E esse processo, tanto do desenvolvimento da agricultura, da pecuária, da industrialização e também do surgimento das cidades, fez com que este bioma acabasse sofrendo grandes desmatamentos, grande redução em função da ação humana. E quais são as características dele? A gente vai perceber que ele ocupa a faixa litorânea do Brasil, como já dito, com um clima tropical úmido, tropical de altitude e tropical litorâneo úmido. Haja vista que ele se estende por todo o litoral brasileiro, com áreas com maiores altitudes ou menores altitudes. Formam uma floresta densa e fechada e as copas das árvores podem chegar a 60 metros de altura. Esta cobertura forma uma região de sombra que cria um microclima típico da mata, sempre úmido e sombreado. Desta forma, há uma estratificação da vegetação, criando diferentes habitats nos quais é diversificada a fauna. Isto quer dizer que
como essas características são bastante distintas ao longo de toda a sua extensão, a vegetação também vai ter características bastante distintas ao longo de toda a faixa que compreende, que conforme pode ser visto aqui, ocupa cerca de 13% do território brasileiro e vai toda essa área delimitada por esta linha amarela. Então percebe-se que ele ocupa uma grande faixa, inclusive podendo-se perceber que estas são as áreas de maior adensamento populacional do nosso país. E aí a gente vai falar dos pampas, que são justamente os campos gaúchos, são áreas cuja vegetação ela é rasteira, formada por gramíneas, muito utilizadas para a prática da agricultura, da pecuária. Então elas têm essa principal característica, que é exatamente o que a gente consegue ver, que cobrem cerca de 2% do território brasileiro e se concentra no estado do Rio Grande do Sul e é composto por um clima subtropical, ou seja, temperaturas com invernos mais rigorosos. E agora a gente vai para a nossa segunda atividade. Pega o caderno e anota aí, ó. A Mata Atlântica ocupa aproximadamente 13% do território brasileiro. Encontra-se na faixa litorânea do Brasil, com clima tropical úmido, tropical de altitude e tropical litorâneo úmido. Quais são as características dessa vegetação? Afinal de contas, como é a vegetação da Mata Atlântica? Anota no teu caderno e daqui a pouquinho nós voltamos para a correção. Muito bem, o que você colocou na resposta? Confere aqui na tela, ó, que é uma vegetação exuberante, com árvores de grande e médio porte que formam uma floresta densa e fechada. As copas das árvores podem chegar a 60 metros de altura. E esta cobertura forma uma região de sombra que cria um microclima típico da região da mata, sempre úmido e sombreado. Desta forma, há uma estratificação da vegetação, criando diferentes habitats nos quais a diversificada fauna vive. Então, aí você já tem uma ideia das características da Mata Atlântica. E agora a nossa retomada, o que nós falamos nessa nossa aula de hoje? Dá uma olhada aqui na tela, ó. Nesta aula nós estudamos as principais características dos biomas brasileiros. Então eu agradeço a você por ter acompanhado essa nossa aula de geografia de hoje. Um forte abraço e até a próxima!